Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Candice Krumel. Meu nome é Estela Marini. E você está escutando o Gastro Talks. Hoje nós vamos falar sobre vitaminas e minerais. Será que eu preciso mesmo suplementar? Que foi um tema que eu sugeri para a Estela, porque é uma dúvida bem comum dos pacientes no consultório, né? Então, às vezes, a gente tem alguns exames que a gente consegue pedir para ver se o paciente tem que suplementar ou não. A gente não consegue pedir de tudo. E às vezes, quando a gente olha e vê que tá tudo bem, e mesmo assim eles querem suplementar, eu falo, olha, eu acho que não precisa. E quando a gente tem uma dieta balanceada, eu acho, né, Estela, muito dessas coisas a gente vai suplementando na própria dieta, né? Mas então, nós vamos começar do começo. Estela, explica pra gente o que são vitaminas e minerais. Perfeito, Candice. E em alguns podcasts nós já comentamos de como os alimentos são constituídos. Nós sabemos, então, acho que sempre é importante nós termos clareza em relação à composição dos alimentos. Eles se dividem em dois grandes grupos, em termos de nutrição, em termos realmente de nutriente, que são os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes, quais são eles, Estela? Proteínas, e aí das proteínas, né, elas são formadas pelos aminoácidos, os carboidratos, que podem ser complexos ou não, e também as gorduras, que tem as gorduras que nós sabemos das saturadas, as poliinsaturadas e as insaturadas. Então, esses são os macronutrientes. É o principal constituinte, os alimentos, eles são fontes principais de macronutrientes. Claro E que as nós principais sabemos. fontes calóricas também, né? São os macronutrientes, né? Exatamente. E nós sabemos, então, que tem alimentos que são mais ricos em proteínas, como as leguminosas, como o grupo do feijão, da lentilha, do grão de bico, da carne vermelha, são mais ricas em proteínas. Já nós temos outros alimentos, como, por exemplo, o arroz, a batata, a massa, os próprios legumes, que as frutas são ricas em carboidrato. Então, eles são fontes de energia. E aí, dependendo do alimento, é o tipo de carboidrato que compõe. E as gorduras, nós temos, então, fontes de gorduras, né, animais e vegetais. Esses são os macronutrientes que são fundamentais nós ingerirmos a maior parte, como a Candice falou, da nosso consumo energético diário, as calorias vêm dos macronutrientes. E esse equilíbrio, ele é muito importante. Mas também nós temos um outro grupo chamado micronutrientes. Então, os alimentos, eles têm na sua composição os macro e micronutrientes. Os micronutrientes estão presentes em todos os alimentos? Não. Tem alimentos que têm mais micronutrientes do que outros. Quais são os micronutrientes, então? São as vitaminas e os minerais. Então, Candice, os alimentos realmente, por isso que é tão importante essa diversidade na alimentação, de tentar evitar a monotonia alimentar. Por quê? Porque tem alimentos, essa questão em termos nutricionais, para nós conseguirmos ter realmente uma dieta balanceada, é muito importante essa diversificar o tipo de alimento que eu estou ingerindo. Ou seja, não Por isso comer que é todos os importante dias. aquela coisa do prato colorido, né? Porque normalmente essas coisas coloridas, que não é corante, né? Essas coisas coloridas, elas têm mais micronutrientes do que as coisas pálidas, né? Então, se a gente pensar essas coisas que são mais farináceas ou arroz, essas coisas têm menos micronutrientes normalmente do que as coisas coloridas, né? Exatamente. Nós temos ali realmente os vegetais, nós sabemos, né, que a alimentação baseada em plantas, ou seja, rica em vegetais, rica em frutas, ela realmente ela é fonte da maior parte dos micronutrientes, ou seja, tanto de vitaminas quanto de minerais. Mas aí também é importante variar as frutas, variar os legumes, as verduras. Por quê? Justamente como eu falei, tem alimentos que são mais ricos em cálcio, tem outros que são mais ricos em zinco, tem outros que são mais ricos em ferro, e assim, trazendo essa diversidade, a gente consegue suprir as necessidades do nosso corpo. E, Estela, tem situações que a gente precisa aumentar o consumo de vitaminas, assim? Tem uma questão aí que eu acho bem importante, Candice. Os micronutrientes,
a maior parte deles o nosso corpo não produz. Por isso que nós precisamos obter através da alimentação. Isso é que nem os aminoácidos essenciais. Nós sabemos que os aminoácidos essenciais, então, os aminoácidos, eles vêm, então, das proteínas, né? Nós não conseguimos, nosso corpo, por melhor que ele seja, ele não consegue sintetizar, ele não consegue produzir sozinho. Então, a maior parte dos micronutrientes nós obtemos através, sim, da alimentação. Tem só 2 exceções. A vitamina D, que a principal fonte da vitamina D, nós temos alimentos que contém vitamina D, sim, mas nós estávamos conversando antes sobre isso, basicamente são os peixes mais, eles chamam mais gordurosos, né? Que são aqueles peixes tipo salmão. É peixe de água fria, Exatamente. né? O peixe gorduroso e peixe de água fria que a gente não tem muito aqui no Brasil, né? Porque a gente não tem muita água fria aqui no Brasil. Que é o mesmo, na verdade, que são fontes de ômega também, né? Exatamente. Então, nós acabamos não conseguindo trazer, através da alimentação, a vitamina D. Mas, realmente, mesmo que nós conseguíssemos, mesmo o pessoal que mora, né, no Mediterrâneo, eles acabam, a absorção da vitamina D alimentar, ela é pequena. A principal fonte de vitamina D é a luz solar. Mas, além da vitamina D, tem mais 2 exceções, que é a vitamina K. Eu acho que uma coisa importante também, né, que nós estávamos conversando antes, né, Estela? Porque a gente aprendeu na faculdade que era o seguinte, 15 minutos pegando sol por dia, tá tudo certo para vitamina D, não precisa muito. Mas, na verdade, é o sol ruim, né? É o sol das 10 da manhã às 2 da tarde que faz vitamina D. Então, para nós, eu e a Estela, que temos esse fototipo claro, assim, é muito ruim esse sol. Ele aumenta muito o risco de câncer de pele. Então, é muito melhor suplementar a vitamina D, no nosso caso, do que pegar esse sol e aumentar o risco de câncer de pele, né? Perfeito, exatamente isso. Nós sabemos que o nosso podcast, o objetivo é trazer para vocês a informação baseada em evidência científica e trazendo sempre esse olhar além da farmácia. Mas tem algumas situações que realmente a suplementação que nós compramos lá na farmácia, ela é importante, né? Quando eu falar especificamente da vitamina D, eu vou detalhar um pouco melhor. Mas tem mais 2 vitaminas, como eu disse, a maior parte dos micronutrientes nós precisamos obter através da alimentação. Então, a exceção vem da vitamina D, vitamina K e vitamina B12. Vitamina K e B12. Não é que nós podemos, né, seja uma fonte exclusiva, mas a nossa microbiota intestinal consegue produzir vitamina K e vitamina B12. E, claro que desde que ela esteja equilibrada e saudável, né, Candice? Mas mesmo assim não é suficiente. É só não vou comer mais nada que contenha vitamina B12 porque minha microbiota vai conseguir produzir. Não, é o plus, digamos assim, né? Mas, então, realmente, os micronutrientes, eles vêm da nossa alimentação. Tem algumas situações em que a gente precisa aumentar o consumo de vitaminas e minerais. Isso já está muito bem descrito na literatura. Exemplo, gestação. Nós sabemos que na gestação, as gestantes, elas precisam de suplementação. Mesmo que elas tenham uma alimentação saudável, diversificada, variada, acaba aumentando a necessidade em função da formação do feto. Então, tem uma nova vida ali se formando, precisa sim mais vitaminas e minerais. Mas não é só nessa situação. Por exemplo, em outras situações, os pacientes alcoolistas, né? Pacientes que têm ingestão de bebida alcoólica, mas não aquela beber social, né, Candice? Realmente eu consumo a pessoa que é dependente do álcool, tem uso abusivo do álcool. O álcool acaba realmente dificultando a absorção de uma série de vitaminas, principalmente ali as vitaminas do complexo B, e dentre elas, né, a principal delas acaba sendo realmente a tiamina. Mas tem outras vitaminas, o ácido fólico, a tiamina, que os pacientes alcoolistas precisam muitas vezes suplementar. E tem até umas síndromes que a gente não vai falar, né? Mas umas síndromes neuropsiquiátricas que dá por deficiência dessas vitaminas nos pacientes alcoolistas, né? A síndrome de Wernicke-Korsakoff, né? Exatamente. Outra situação que os pacientes precisam aumentar a ingestão de micronutriente são pacientes pós-cirurgia bariátrica, especialmente os pacientes que fizeram bypass. Nós temos mais do que um tipo de técnica na cirurgia bariátrica, né? Mas, geralmente, pacientes com cirurgia, pós-cirurgia bariátrica, ele precisa de suplementação. Por quê? Porque altera a absorção dos nutrientes, já que ele tem realmente uma mudança
a nível do trato gastrointestinal. E normalmente para o resto da vida, né? Exato, isso aí, perfeito. Estela, mais alguma situação que muitas vezes precisa realmente aumentar o consumo de vitaminas, ou quem sabe até pensar em suplementação? Pacientes, por exemplo, com doenças desabsortivas, nossa prática de gastroenterologista, frequentemente nós temos no consultório pacientes, né, pós-diagnóstico de doença celíaca, e aí nós fizemos toda aquela investigação de vitaminas e lá vem deficiências. E dependendo do nível, né, nem sempre a gente consegue só com alimentação que o paciente consiga obter a quantidade suficiente, né? Às vezes a gente precisa realmente suplementar. Pacientes com doença inflamatória intestinal também, eles acabam tendo uma necessidade maior de vitaminas, de minerais. Então a gente realmente deve, para esses grupos, a gente deve sim dar uma atenção especial. Então, realmente é importante, se você ou fez cirurgia bariátrica, ou tem algum problema na absorção dos nutrientes, como a doença celíaca, como doença inflamatória intestinal, ou caso você realmente tenha um consumo diário de bebida alcoólica, ou caso você realmente tenha, né, seja gestante, é óbvio, gestante sempre tem acompanhamento do gineco, mas é muito importante você procurar o médico para ser orientado em relação a se há necessidade de suplementação e como fazer essa suplementação. Acho que é isso aí. Tá, então assim, ó, eu vou fazer a pergunta, mas eu já sei a resposta. Todos nós devemos suplementar? Não. E assim, isso é muito legal, né? Como eu digo, quando a gente trabalha com medicina baseada em evidência, eu digo que facilita muito a compreensão, porque a medicina ela é muito ampla, né, Candice? É muito ampla e aí realmente tem benefício, não tem benefício. Então, é muito importante nós estarmos sempre atualizados, estudando, porque sempre está saindo novos artigos científicos e essa parte da suplementação é algo bem estudada, não é mesmo? É diferente, por exemplo, sobre alimentação específica, a gente percebe que é muito difícil o embasamento científico, porque é difícil ter um estudo que avaliou a pessoa que comeu 2 pés de alface versus a que comeu 1. É muito complicado, depende de muitos fatores, mas quando realmente está ali numa cápsula, fica um pouco mais fácil de controlar, né, e conseguir ter essa avaliação. Então, e dos pacientes realmente aderirem melhor, né, do que a comida, por exemplo. Então, nós temos sim estudo científico e foi muito interessante, foi no ano passado, se não me falha a memória, 2021, saiu um estudo grande, né, que realmente e essa era a pergunta do estudo, existe indicação de todo mundo suplementar? Porque hoje parece, né, existe todo um apelo, né, enfim, comercial em relação à suplementação. Há necessidade mesmo de suplementar vitaminas e minerais para toda a população? Não. Como eu disse anteriormente, tem grupos que sim, que têm indicação, mas isso não é para toda a população. Inclusive, tem algo que nós devemos falar aqui, que é a toxicidade do excesso de vitaminas. Dentro da gastroenterologia, há tempos atrás, nós indicávamos com uma certa frequência a vitamina E para os pacientes com gordura no fígado. Até hoje é um dos poucos, realmente, medicamento que parece ter uma melhora, né? A vitamina E, ela é antioxidante, ela pode ter um benefício. Só que com o passar do tempo, então nós fazíamos uma suplementação com vitamina E. O que os estudos foram mostrando com o passar do tempo? Que os pacientes com esteatose que vinham ingerindo suplementação de vitamina E, eles observaram um aumento de eventos cardiovasculares, especialmente se o paciente é diabético. Tanto que o FDA, por exemplo, ele contraindicou a vitamina E, especialmente em paciente com histórico de cardiopatia e em diabéticos. E também parece que aumentam o risco de algumas neoplasias, né? Câncer de próstata, né? Isso. É outro. Então, assim, isso, né, já faz acho que uns 3, 4 anos. Nossa, faz foi a primeira mais vez até, que guria, foi antes da pandemia. Então, faz exatamente. Então, assim, nesse momento, quando eu né, li esse estudo, enfim, essa orientação do FDA, essa foi a primeira vez que eu parei para pensar, gente, olha só, se fala de vitamina como se é natural, enfim, não é natural, é sintética. Natural é a vitamina que tu obtém do alimento. Natural são os minerais que tu obtém da comida.
para isso o meu corpo tem mecanismos de autorregular. Até inclusive a vitamina D, isso é uma coisa muito interessante. Se eu estou muito exposta ao sol, o meu corpo regula quanto de vitamina D ele deve absorver, ele deve produzir. E mesmo o paciente que se expõe muito ao sol, tem estudo Sim, que não é, mostra chega com que 200 de não, vitamina D, que né? não passa de 80. Por mais, então, a pessoa pega sol todos os dias sem filtro solar, nesse sol aí que a Candice falou. Não passa de 80, por quê? Porque o meu corpo se autorregula. É mesmo. Isso acontece com as outras vitaminas também. Então, se na alimentação da Estela está comendo muito ferro, o que vai acontecer? Claro que a não ser que a pessoa tenha um problema genético, né, com uma deficiência, enfim, lá no fígado, que não é o caso aqui, né, da epsidina, que daí absorve muito ferro. Isso é, a minoria da população tem tem aumento da ferritina de origem genética. A maior parte acaba sendo metabólica, né? Que outro dia a gente pode falar sobre isso. Mas, por exemplo, se eu estou com uma dieta muito rica em ferro, o meu corpo vai automaticamente não absorver esse ferro, ele vai ser eliminado pelas fezes. Então, o nosso corpo, ele é muito, eu digo, ele é perfeito, ele tem esses mecanismos, tanto para aumentar a absorção quando precisa, quanto não absorver quando não precisa. Mas essa regulação não acontece com os suplementos, com o que é realmente, eu digo, né? Quando a gente realmente suplementa, o meu corpo não consegue ter essa regulação como ele consegue através da comida. E aí nós corremos o risco de ter determinadas vitaminas, determinados minerais em excesso. Então, esse equilíbrio ele é muito importante, sempre priorizar obter as vitaminas e os minerais através da alimentação. Não, e até eu acho que foi uns anos atrás que teve um problema de toxicidade de vitamina D, né? Que, Exatamente. tipo assim, eles fizeram uma cápsula que dizia que, sei lá, que tinha 2.000, tinha 50.000. E eu acho que teve até uma menina, eu acho que morreu por causa disso, por toxicidade, né? Principalmente, eu acho que as vitaminas lipossolúveis, que é a D, E e K, o corpo ele vai acumulando, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Então, aqui até eu retirei isso que eu estou falando, pessoal. Eu costumo estudar pelo UpToDate, como nós já falamos aqui em outro momento, ele é um compilado de estudo científico e eu gosto muito porque ele está sempre sendo atualizado. Então, isso que eu estou falando aqui não é estou tirando da minha cabeça ou tirei da internet de uma fonte obscura. Não, isso aqui é UpToDate. Então, como eu disse, é a Bíblia dos médicos, né? Onde nós temos, é como se fosse realmente, onde tem uma informação atualizada de vários estudos científicos. Então, assim, isso que eu vou ler para vocês está no UpToDate. Então, parece sim que o excesso de algumas vitaminas, como a Candice falou, principalmente das lipossolúveis, por exemplo, excesso de vitamina A, o que pode gerar? Está associado à fratura de quadril. Vitamina E em excesso, além do que a gente falou de risco cardiovascular, de câncer de próstata, também parece aumentar o risco para AVC hemorrágico. Vitamina C em excesso e cálcio pode aumentar a ocorrência de cálculo renal. E beta-caroteno em excesso pode aumentar o risco de câncer de pulmão. Então, veja o quanto é importante se caso realmente, antes de comprar um suplemento, você consultar o seu médico e avaliar se realmente há necessidade. Porque ele pode causar dano, sim. E eu digo que na medicina nós sempre devemos cumprir um princípio que é, primeiro, não causar dano, né, Candice? E com certeza... Tá no nosso juramento, né? Tá lá no nosso juramento. Estimular o nosso paciente a consumir pelo menos 2 frutas por dia. E se 3, 4, 5 porções de legumes, de verduras por dia, isso não vai dar problema nenhum. Estela, mas é que eu não consigo comer fruta e verdura orgânico, então assim, ó, eu resolvi não comer fruta e verdura e resolvi fazer suplementação. Isso é legal? Não. Os estudos mostram que mesmo a gente sabe que o ideal é comer orgânico, é óbvio que sim. Mas tem estudo que mostra que mesmo não consumindo os alimentos orgânicos, para o teu corpo é melhor do que não consumir. Então, assim, eu sempre digo, né? Eu não consigo comer orgânico. Então, aquelas frutas que a gente não consegue descascar, realmente, as que a gente consegue descascar, eu digo, ok, né? A gente retira a casca
mas as que a gente não consegue descascar, tipo morango, realmente eu sugiro que coma orgânico, até porque é muito mais gostoso também, né, que eu disse. E é muito... E tem uma coisa também, né? Quando a gente come um morango, a gente não tá comendo um só micronutriente, a gente tá comendo vários micronutrientes e Exato. minerais. E quando a gente toma uma pílula, a gente tá tomando a pílula de alguma coisa, né? Então, eu acho que Uhum. também tem isso, assim, que a gente tá deixando entrar um monte de coisa no nosso corpo, que normalmente são coisas benéficas, nem sempre, né? Mas que a gente às vezes não tem assim, agora estou tantos miligramas disso, tantas miligramas disso, tantas Uhum. miligramas disso, né? Perfeito. Esse estudo que eu falei que saiu em 2021, que ele tirou essa dúvida, né? Nós tínhamos até então essa dúvida. Ele foi um compilado de 84 estudos científicos. Então, ele juntou o resultado de 84 estudos científicos que tinham por objetivo justamente responder essa pergunta. Suplementação tem benefício cardiovascular, por exemplo? Suplementação tem benefício para a prevenção de câncer? Suplementar realmente vai me ajudar a ter mais longevidade? E qual foi o resultado disso? Não. Então, a suplementação de minerais e vitaminas, né, isso eu estou lendo no estudo, né, nesse estudo publicado no JAMA, que é uma revista do impacto muito grande do meio científico. Mostrou que realmente esse estudo foi capitaneado pela Força Tarefa, pela US Force Task, que é como se fosse assim, como se fosse a parte preventiva, né, de saúde O órgão do preventiva dos governo Estados americano Unidos. faz a prevenção das coisas, né? Exatamente. Então, não mostrou benefício nem na redução do câncer e nem na redução das doenças cardiovasculares. E isso também, inclusive, e aí depois foi feito um outro estudo que mostrou, e aí se perguntou assim, tá, mas as pessoas já longevas, 60, 70, 80 anos, para eles existe benefício de usar esses polivitamínicos, várias vitaminas juntas? Também não mostrou benefício em relação à prevenção. Tem situações pontuais, pessoal. Nós não estamos falando que nós somos contra a suplementação, mas ela deve ser individualizada. Isso é realmente uma informação que eu acredito ser muito importante, né? De nós termos muita clareza. Antes de ir lá na farmácia, eu sei que estão lá nas gôndolas, né? Perto da hora do caixa, e tu olha aquele polivitamínico, vou levar porque para fortalecer minha imunidade, porque eu estou meio cansado, tá? Mas olha só, do que será que vem o cansaço e a baixa da imunidade? Será que você está dormindo bem? Um prato. Será que ele está colorido? Será que ele tem 5 cores? Ou será que ele está mais, né, ali naquela cor, como a Candice falou, menos colorido? Como é que será que está o meu gerenciamento do Tons estresse? pastéis, tons pastéis. Então, antes de recorrer a vitaminas, eu sugiro que você pare para pensar sobre o estilo de vida como está. E aí, ok, já estou dormindo melhor, estou me alimentando bem, estou conseguindo gerenciar meu estresse, estou fazendo minha atividade física todos os dias e mesmo assim eu estou me sentindo muito cansada. Então, busca o médico, faz os exames, avalia e aí talvez realmente né, vá ter necessidade de fazer uma suplementação. Bom, vamos então agora para as fontes alimentares. Vamos começar, acho que com as vitaminas, né? A gente Perfeito. já falou um pouquinho, quem sabe vamos continuar falando da vitamina D, do salmão norueguês aí. Perfeito. A vitamina D, então, Candice, a principal fonte dela, como eu disse, acaba sendo a luz natural. Mas quando ela chega no nosso corpo, ela chega na forma inativa. E aí ela sofre todo um processo. Então, vamos supor que eu peguei aquele sol, né, lá das 10 da manhã, que como a gente já falou, né, é mais a nossa região que tem uma incidência grande de câncer de pele, a gente evita. Mas só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. Então, eu peguei aquele sol, a vitamina D ela vem na forma inativa, ela sofre um mecanismo, né, de transformação enzimática lá no fígado, mas ela realmente é ativada a nível do rim. Então, ela depende do metabolismo da vitamina D do fígado e também do rim, né? Essa vitamina D que vem do sol. Realmente, em termos de alimentação, a fonte alimentar, ela realmente é muito difícil através da alimentação nós conseguirmos suprir a quantidade necessária. Qual é a quantidade necessária de vitamina D? Em torno de 600 unidades, isso está escrito no UpToDate. Né? E pessoas idosas, em torno de 800 UI por dia. Né? Então, realmente, até pensando em suplementação, a gente não deve ultrapassar muito disso, porque isso é a necessidade diária, bem descrita, né? Para nós seres humanos, né? Então, existe fonte de vitamina D alimentar, existe.
que seria realmente os peixes, como a Candice falou, os peixes mais lá do Mediterrâneo, como o salmão, mas nós acabamos não tendo acesso aqui no nosso meio. E realmente é uma vitamina que essa sim, principalmente para as pessoas em risco de doenças ósseas, né? A gente sabe que a vitamina D hoje parece que vai muito além do osso, né, Candice? Ela parece ter uma Ela tem função uma coisa meio anti-inflamatória, meio de modular o sistema imune, né? Eu acho que se viu muito na perfeita. pandemia isso, que os pacientes tinham vitamina D baixa, eles evoluíam pior do Covid, né? Porque, Exatamente. na verdade, o nosso sistema imune, ele tem que ser modulado, ele não pode estar muito ligado e nem estar desligado, né? Então, Uhum. no Covid, o que aconteceu é que os pacientes faziam uma hiperresposta inflamatória ao vírus, e isso que levou muitos deles a óbito por causa dessa hiperresposta inflamatória que acabava fazendo aquela síndrome pulmonar. E parece que a vitamina D ela modula para não fazer essa hiperresposta também. Então ela modula a imunidade para cima e para baixo. Mas não precisa ter uma vitamina D de 100, né? Até a Exatamente. toxicidade está associada com vitamina D acima de 100, né? Perfeito. Eu acho. No consultório, assim, eu tento que os pacientes fiquem com a vitamina D mais perto do 40 do que do 20. Então, assim, o paciente está lá com 37, 36, para mim tá ótimo, tá? A vitamina D. Agora, realmente, tá ali com 19, 19 já é até deficiente, né? 20, 21, eu sempre tento botar mais perto do 40 do que do 20, né? Eu estava revisando aqui outras fontes de vitamina D além dos peixes Do salmão gordurosos, né? norueguês. Então viria o salmão, a truta e o atum. Além disso, também está Guria, descrito. quando é que tu comeu truta nessa É, vida? não, eu nunca comi também. Quais outros alimentos, né? Está descrito no Up to Date que fígado. Fígado tem quase tudo, viu? Só Eu amo realmente. fígado, sabia? Então que bom, porque o fígado tem muito ferro, tem muitos nutrientes. Né? E eu acho que eu tenho uma certa dificuldade. Quando eu era pequena, eu tinha uma tendência à anemia, minha mãe fazia muito fígado. Mas enfim, o Tu fígado pegou um tanto. ranço do fígado, sim, eu tenho ranço do leite. Tá, ok, então a gente descobriu. Eu tenho ranço de leite, tu tem ranço de fígado, tá tudo O certo. fígado ele é muito rico em minerais, né? Então, realmente, inclusive vitamina D. Cogumelos, Ó, amêndoas, aveia, como eu disse, não tem tanta, mas tem um pouco de vitamina D. Então, são alimentos que é legal ter, né? Colocar na nossa dieta, incluir na nossa dieta caso eles ainda não façam parte, né? Pois bem, em relação a. mas deixa eu te perguntar uma coisa, que na verdade agora porque na verdade assim, a vitamina D, ela vem da nosso a formação ali começa o nosso tecido subcutâneo gorduroso ali. Alguém que Uhum, tá assim com tipo assim, muito magro, que perdeu muita tipo assim, que tá com pouco tecido subcutâneo, tem mais uhum. dificuldade em fazer vitamina D? Isso. Sabe que, na verdade, eu não li nada recentemente sobre isso, mas pensando na fisiologia faz sentido, né? E a Sim. gente pode ver muito, a gente percebe muito também deficiência de vitamina D no nosso consultório de gastroenterologista, nos pacientes, por exemplo, com doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite, desnutridos, né, Candice? É isso aí, E aí né? nós vemos níveis muito baixos, assim, de 6, 7, 8 de vitamina D. Mas também, e quais são outras situações que nós temos que estar atento à deficiência de vitamina D? Além dos pacientes que têm, então, doença celíaca, doença de Crohn, os pacientes que têm problemas de insuficiência pancreática. Também, Porque é porque uma vitamina gordurosa, né? gordurosa, então os pacientes que têm, por exemplo, pancreatite, autoimune, têm problemas no pâncreas, a gente tem que estar atento da vitamina em relação aos níveis de vitamina D. Fibrose cística é uma outra Tá, eu só vou indicação. explicar, gente, o seguinte, o pâncreas, tá, ele produz as enzimas que ajudam a digerir gordura. Não é só a bile que tem essas enzimas, o pâncreas também. Pacientes que têm problemas no pâncreas e têm pancreatite crônica, eles têm insuficiência dessas enzimas, então eles não conseguem quebrar a gordura direito. A gordura sai nas fezes, isso tem até um nome chamado esteatorreia, que é esse aumento de gordura nas fezes. Então, essas vitaminas, que são vitaminas gordurosas, que a gente já falou antes, a D, a E e a K, eles têm mais dificuldade de absorver isso aí, porque está saindo junto com a gordura nas fezes, né? O mesmo acontece com os pacientes que têm problema, estão com problema no fígado, da absorção ali
da bile, né? Alguma doença que a gente chama de colestática, quando está com icterícia, aquele amarelão, também tem uma menor absorção das vitaminas, das vitaminas A, D e K, né? Então, realmente são condições onde é muito importante estar sendo avaliados a deficiência e suplementar, né? Mas em relação à vitamina D, realmente, Candice, a principal fonte dela realmente é a luz do sol e, como eu disse, né? E aí a gente tem que sempre colocar na balança risco-benefício. Stella, então todo mundo deve tomar vitamina D? Olha, não tem essa recomendação formal de que todos nós devemos fazer uso da vitamina D. Então, essa vitamina D realmente seja uma condição que vale a pena fazer uma dosagem uma vez por ano e dar uma olhada como é que tá, né? Mas claro que na população em risco, geralmente em crianças, em pacientes, né, os pacientes já acima de 60 anos, que têm um risco maior de osteoporose e a absorção da vitamina D é ainda mais prejudicada. E algumas outras situações, como nós falamos, quando tiver uma doença a nível intestinal que dificulta a absorção, ela deve sim fazer suplementação. Né? Mas para parte da população, eu penso, né? Mas isso não é uma indicação formal. Até assim, um exemplo, tipo, eu faço uma vez por ano, tá sempre acima de 40. E pra ver, assim, eu não pego super sol por causa, né, da minha pele, mas minha vitamina D tá sempre alta. Eu não tenho por que suplementar, entendeu? Exatamente. Né? Então é importante, mas não precisa fazer mais do que uma vez por ano, tá ótimo, né? E a vitamina B12, Estelinha? A B12, nós gastroenterologistas, eu digo, né, em relação à B12, nós realmente chega muito no nosso consultório, né, Candice, paciente com deficiência de B12. E aí a deficiência de B12, nós sempre temos que avaliar qual é a causa, né? Qual é a causa da deficiência de B12? Claro que lá na nossa anamnese, quando a gente está realmente conhecendo o paciente, e eu cada vez mais eu pergunto sobre alimentação, por exemplo, nós temos uma população muito bem descrita e que tem risco de ter deficiência de B12, que é a população que não come carne vermelha. Por quê? Porque a principal fonte de vitamina B12 é a carne vermelha. Então, as pessoas que são veganas, vegetarianas, elas devem sim suplementar a vitamina B12. Independente, isso é realmente algo que, como eu disse, essa parte das vitaminas existe muitas, né, tem muitas dúvidas na literatura. Mas, por exemplo, o American College of Lifestyle Medicine realmente orienta todos os pacientes, e até mesmo quando tu reduz o consumo de carne, tipo, eu como só carne eventualmente, deva suplementar a vitamina B12. E hoje, antigamente, nós sabemos que nós só tínhamos a forma injetável, hoje nós já temos formas que são melhor absorvidas. Mas então, primeira questão, o paciente vem encaminhado muitas vezes pelo hematologista, né? Não sei se no teu consultório é assim. Mas para mim chega muito assim, o paciente foi no hemato porque estava com uma anemia, e aí o hemato descobriu que estava com deficiência de B12. Então, claro que na nossa história a gente vai perguntar como é que está essa ingestão, se o paciente come carne ou não come carne vermelha, com que frequência ele come. Mas existem algumas condições que nós devemos descartar diante. Vamos supor que seja um paciente que come, o consumo é normal, come carne vermelha 2 vezes por semana, e mesmo assim tem deficiência de B12. Nós devemos realmente pensar em 2 situações principais. Uma é que ele possa ter gastrite atrófica, que é um tipo de gastrite que faz com que não absorva a vitamina B12, elas não produzam um fator importante para a absorção de B12 lá pelo estômago. Eu acho que é importante isso sim, que a B12, ela na verdade, ela precisa de quase toda a nossa digestão funcionando bem para ser absorvida, né? Então, o nosso estômago, ele meio que produz uma chave que se chama fator intrínseco, que lá no intestino vai ajudar na absorção da B12. Então, no momento que a gente não tem acidez no estômago, a gente não produz essa chave, lá na frente a B12 não consegue ser absorvida, né? Exatamente. Então, o fator intrínseco, que é essa substância que ela falou que é essa chave, ela depende do pH ácido. Então, tem algumas situações que diminuem a absorção da vitamina B12 a nível gástrico, e uma delas é um tipo de gastrite, mas acaba no nosso meio sendo ainda mais frequente por conta do uso de medicamento, por exemplo, os remédios do refluxo, né? Então, existe uma certa confusão. O remédio do refluxo da demência, não, é que ele pode diminuir a absorção de vitamina B12, e a vitamina B12 sim está associado à demência. Então, é bem importante nós fazermos essa avaliação, descartarmos, né?
frequentemente nós acabamos fazendo uma endoscopia para avaliar se tem esse tipo de gastrite, ou até mesmo para descartar a doença celíaca. Não é tão comum a doença celíaca cursar com deficiência de B12, mas pode acontecer também. É mais comum a doença celíaca ter deficiência de ferro, né? Mas a vitamina B12, como a Candice falou, ela é absorvida lá no final do intestino delgado, lá no íris terminal. Então, claro que é importante essa avaliação completa, né, Candice? Mas a vitamina B12, lembrem sempre disso. Ela realmente, a principal fonte de B12 é a carne. Mas tem outros alimentos também que são fontes de vitamina B12. Então, Estela, olha só, eu não gosto de carne vermelha. Tem como, tá, tudo bem, eu já entendi que eu devo fazer uma suplementação, mas eu quero tentar diminuir assim, a necessidade da suplementação. O que eu devo colocar na minha alimentação? Quais são as outras fontes de B12 de origem, então, vegetal, que não animal? As amêndoas são fontes de vitamina B12. Além disso, também, nós sabemos que as lentilhas, as leguminosas, elas são fontes de B12. Nós temos também cereais fortificados, que tem adicionado a vitamina B12. Em termos alimentares, a gema de ovo contém vitamina B12. E, de novo, vem, claro que daí, se caso você não come carne vermelha, mas come atum, come salmão, esses alimentos também contêm vitamina B12. Então, a vitamina B12 realmente ela é muito importante a nível celular. Quando a pessoa tem deficiência da vitamina B12, ela realmente pode estar em risco de desenvolver um tipo de anemia chamada anemia megaloblástica, que é uma deficiência pela deficiência desse nutriente. Além disso, nós sabemos que a B12 baixa, ela pode, né, facilitar a ocorrência de demência. Além disso, também nós sabemos que a vitamina B12 baixa pode dar cansaço, né? Isso de uma forma geral para quase todas as vitaminas e para todos os minerais também isso acaba acontecendo. Vitamina B12 a gente deve, principalmente para as populações em risco, dosar, né? E se ela estiver baixa, realmente se deve, então, suplementar. A Candice acho que caiu, ela está com algum problema técnico, e eu vou seguir aqui falando. Então, das vitaminas principais, pessoal, que a gente sempre tem que lembrar, é a vitamina D e é a vitamina B12 também. Mas também tem algumas outras vitaminas que nós sabemos que são importantes para o nosso corpo, tipo vitamina A, vitamina C. Também é importante, mas nós cuidarmos a nossa alimentação para que a gente consiga obter, através dos alimentos, essas vitaminas. Nós sabemos que a vitamina C, a principal fonte de vitamina C realmente são as frutas cítricas, mas não exclusivamente as frutas cítricas. Alguns vegetais, como por exemplo, alguns legumes, por exemplo, esses dias eu estava lendo a cenoura, tem vitamina C. Então, como eu disse de novo, trazendo essa cor para o prato, a gente realmente pode estar trazendo a quantidade necessária. Candice, eu falei já. Voltei. Tudo bem aí? Tudo não, assim, a bateria não estava pegando aqui, mas voltei agora. Voltei, tá funcionando, tá tudo certo. Então tá ótimo. Mas então, eu já falei sobre a vitamina D e eu estava falando agora sobre realmente a parte eu estava falando agora sobre as vitaminas A e vitamina C, né? Que são outras vitaminas que essas realmente, embora a gente tenha a suplementação de vitamina C, no frio, para evitar gripe, não tem realmente estudo que mostre que tem indicação de suplementar a vitamina C. A não ser realmente situações muito especiais. Mas o principal, e nós temos facilmente como consumir fontes de vitamina C na nossa alimentação, né? Os cítricos, né? Mas eu acho assim, ó, e até tem vitamina A para a gente pedir ali, só que parece que os exames de sangue não pegam bem a vitamina, o status real, assim, da vitamina A, né? Então tem isso também, né? Que parece que os exames de sangue, eles não pegam bem esse status real. Então, não é uma coisa super assim que a gente precise pedir para todos os pacientes, né? Exatamente. E agora, então, eu gostaria de vamos para os minerais, então. Os minerais também, eles são os micronutrientes, como eu havia falado, e eu selecionei para nós falarmos sobre 4 minerais, que são os que mais comumente a gente percebe que tem deficiência lá no consultório, né? O principal deles, é claro que os principais é o cálcio, né?
e o ferro. Então, assim, vamos falar um pouquinho do cálcio. Nós sabemos, né, sabemos que nós conseguimos obter cálcio através da alimentação, a não ser depois da fase ali da menopausa, onde realmente, mesmo a quantidade de cálcio que a gente consome acaba sendo insuficiente. Nós temos, assim, uma tendência a pensar que cálcio igual a lácteo, e não necessariamente. Nós não precisamos, o cálcio, a fonte de cálcio não é exclusivamente os lácteos, Candice. Inclusive, no guia alimentar... Graças a Deus! No guia alimentar do Colégio Americano de Estilo de Vida, tem um guia alimentar para a população, fala assim, né, tem uma pergunta, o leite é a única... Os lácteos são as únicas fontes de cálcio? E está escrito lá bem grande, não! Você não precisa ingerir lácteos para obter a quantidade de cálcio suficiente para o teu corpo. Quais são os alimentos? Só que daí não pode faltar no prato. Tudo bem, Candice, que tu não gosta de leite, tá? Não, mas eu gosto de folhas verdes, tá? Super respeito, embora hoje até eu esqueci de falar, mas hoje eu preparei um cafezinho com leite, já que o nosso tema... Mas, enfim. Então, eu respeito quem gosta de leite, guria, mas realmente, né? Tu não gosta. Mas aí tá tudo certo. Mas, assim, dificilmente a pessoa não gosta de leite, não gosta de queijo. Então, eu gosto de queijo. De alguma forma, o queijo também tem cálcio, né? Mas quais são as outras fontes, então? Os vegetais verdes, como couve, brócolis, esses verdes mais escuros, mas verde também escuro, né? Mas repolho também contém. Mas o alface não tem muito, né? Não. São os verdes escuros, como brócolis, couve, repolho. Sementes de gergelim. Gergelim é rico em cálcio. Eu lembro quando eu estava grávida, a Nutri sempre falava para eu comer gergelim por conta do cálcio. Além disso, de novo, vem as nossas queridas leguminosas. Eu digo, gente, quanto mais eu estudo nutrição, mais eu me convenço que feijão, ou lentilha, ou grão de bico, ou ervilha, deve fazer parte do nosso prato. Não digo todos os dias, mas quase todos os dias. Por quê? Porque ele realmente é um somatório de, não só de macronutriente, porque ele é fonte, né, de proteína de origem vegetal, mas também de fibra, então ajuda muito na saciedade e para a nossa microbiota, como também de minerais, e aí dentre eles o ferro e também o cálcio. Isso que eu falei, a gente não come pílula, né? A gente come a natureza faz um emaranhado ali de coisa pra gente comer, né? E tem até uma questão interessante esses dias, né? Claro, não é o tema hoje falar sobre proteína. Tu tinha me perguntado e depois eu fui estudar mais a fundo a questão das proteínas. A combinação arroz e feijão traz todos os aminoácidos essenciais. Os aminoácidos essenciais, são os aminoácidos, na verdade, que o nosso corpo não produz, né? Os aminoácidos, imagina que as fibras, quando quebradas, elas originam os aminoácidos. Na verdade, as proteínas, quando quebradas, dão origem, né? Eu falei errado. Aminoácidos, né? Eu falei errado, as proteínas, eu falei fibra é proteína. Então, na verdade, as proteínas são vários aminoácidos juntos, né? Exatamente. Esses aminoácidos juntos formam, então, as proteínas. Nós temos os aminoácidos essenciais, que eles são importantes para o bom funcionamento do nosso corpo, que são realmente, eles fazem toda a estrutura do nosso corpo, massa muscular, enfim. E esses nosso corpo não produz. Alguns nosso corpo produz, outros não. E a combinação arroz e feijão, ela tem todos os aminoácidos essenciais. Por exemplo, o feijão tem a lisina, mas não tem a metionina. E o arroz tem a metionina e não tem a lisina. Sem falar de todos os outros, né? Então, nós brasileiros, eu digo que nós somos muito abençoados, porque realmente o feijão faz parte da nossa alimentação, pelo menos deveria fazer parte, né? A gente sabe que com o padrão alimentar moderno, onde se aumentou muito o consumo de ultraprocessado, nós acabamos tirando muitas vezes o espaço do feijão, da lentilha ou do grão de bico, né? Mas que realmente eu sugiro muito para as pessoas que estão aqui ouvindo nosso podcast, o feijão ele é ótima fonte não só de ferro, como também de cálcio. O que acontece que é bem importante? Eu sei que isso é algo que todos os dias eu converso com os meus pacientes no consultório. Quando eu pergunto sobre a ingestão, né, por exemplo, das leguminosas, eles me falam, doutora, eu amo feijão, mas eu não consigo comer porque me estufa muito e dá gases. Então, eu sempre reforço a técnica do remolho. Nós sabemos que lá na casca das leguminosas tem uma substância que é o fitato, que o fitato, ele realmente é muito importante, porque é ele que permite
que nós conseguimos consumir um grão sem ele germinar. Então, vocês imaginam que o feijão é um grão. E por que ele não germina? Porque ele tem o fitato. Então, e aí, como é que a gente faz para eliminar o fitato? A gente precisa deixar ele realmente imerso na água. Aí, né, já falei sobre isso. Nas crianças, a gente faz aquela experiência do algodão molhado, né? Do algodão. Daí ele vai germinar. Porque daí, claro, a umidade remove o fitato e ele germina. Mas na prática, o que a gente faz, então? As pessoas já têm esse conhecimento, na maior parte das vezes, que deve deixar o feijão de molho com água. O problema é que se bota pouca água. Então, assim, o que os estudos mostram? Para eliminar o fitato, o ideal é assim, eu vou cozinhar 500 gramas de feijão, que normalmente é o que comporta as panelas de pressão. Eu vou colocar 3 vezes a quantidade d'água. E aí, deixo de molho de um dia para o outro. E daí, assim, aí depois lava, e assim a gente consegue eliminar o fitato de forma efetiva. Por quê? O que as pessoas, a maior parte das vezes, fazem? Bota isso aqui de feijão e isso aqui d'água. O feijão absorve a água, ou seja, não conseguiu eliminar o fitato, não fez aquela técnica do remolho de forma adequada. Então, e também a questão, assim, tem alguns feijões ok, Stella, eu fiz essa técnica com feijão preto e mesmo assim me deu gases, me estufou. Tente outros feijões. Nós sabemos que alguns pacientes toleram melhor o feijão carioca, ou o feijão vermelho, ou o feijão branco. E aí tem o azul, que é o que me parece ter menos fitato, mas não é, na primeira tentativa eu já desisti. Vão, né, justamente mudando a variedade do feijão. Porque realmente, pessoal, o feijão, ele é ótima fonte de mineral, além, como eu disse para vocês, também de macronutrientes. O cálcio, além das leguminosas, ele também está presente em espinafre, em molho de tomate, tofu, o brócolis eu já tinha falado. Então, Candice, não esquece disso. Tofu eu não gosto muito, né? Mas espinafre eu sou tipo Popeye, eu acho maravilhoso. Tá, então... As crianças não sabem mais quem é o Popeye, né? É muito triste. É verdade. Então, então realmente que a gente deve realmente aumentar. Desculpa, eu falei errado. Eu falei para você, eu te falei errado do espinafre. Na verdade, eu estava falando do cálcio e falei do ferro. Desculpa, eu vou de novo. Em relação às fontes de cálcio, além das folhas verdes, além dos vegetais verdes, estão também as sementes de gergelim, que eu já tinha falado, os feijões, né, a lentilha também, e os alimentos à base de soja, como o tofu, tá? O espinafre seria em relação ao ferro, não em relação... E tu sabe que até agora eu falei do Popeye, e o negócio espinafre com o Popeye vem disso aí, né? Porque quando eles estavam fazendo o desenho do Popeye, eles queriam algum alimento que desse força para ele, e eles viram que o espinafre era rico em ferro. Eles disseram, então vamos fazer quando ele comer espinafre, que ele fique forte. Mas o mais engraçado, guria, é que eles tinham pego um guia alimentar que tinha errado a quantidade de ferro do espinafre. Tinha botado um 0 a mais. Então, como se o espinafre tivesse muito ferro. Por isso que né? Depois que eles foram pegar o certo, nem era tanto ferro assim que tinha o espinafre. Mas a história do Popeye com o espinafre vem por causa disso, da quantidade de ferro no espinafre. De ferro, perfeito. E falando então em ferro, nós sabemos que o ferro realmente ele é muito importante. O principal fonte dele realmente é na alimentação. E nós temos todo o mecanismo de regular a quantidade de ferro, que daí depende do fígado, da produção, né, dessa enzima chamada epsidina. Mas, enfim, não vem o caso hoje. O que eu percebo hoje no consultório, quando diz tem paciente com deficiência de ferro, tem. Mas hoje eu recebo muito mais paciente com aumento de ferritina do que ferro baixo. O ferro é tão suplementado nos alimentos industrializados, né? Que hoje em dia, para fazer uma deficiência alimentar de ferro, só paciente com anorexia mesmo, assim, né? Que não tá comendo. Quando a gente pega um paciente com deficiência de ferro, a gente tem que ir atrás de sangramento, né? Tem que ir atrás de sangramento. Porque na alimentação, o ferro é muito suplementado nos alimentos industrializados. É muito difícil a gente ter, hoje em dia, deficiência de ferro alimentar, né? Tanto as farinhas, quanto também são enriquecidas, né? Mas o que acontece? Não é só sangramento, também as deficiências nutricionais por doenças desabsortivas, né? Por exemplo, doença celíaca, doença inflamatória intestinal. Então, realmente, diante de um paciente com deficiência de ferro, a gente sempre tem que investigar. Essa é a questão, a não ser que seja aquele paciente que realmente, né, mulher em idade fértil, com muita, né, que menstrua muito,
que tem realmente uma perda muito grande de ferro, Mas porque a nossa medula... Miriam, eu acho que mesmo nessas mulheres, eu leio alguns artigos que falam assim, se tu pegar a mulher, idade fértil, que menstrua, blá, 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 e tu vai ver as causas, tipo, 15% tem outra causa de deficiência de ferro que não é a menstruação. Então, acho que Exatamente. mesmo nessas mulheres, a gente tem que fazer pelo menos uma investigação básica para ver se não tem alguma coisa a mais. Eu acho que eu tinha visto até na Argentina um trabalho mostrando que 11% dessas mulheres com deficiência de ferro em idade fértil tinham doença celíaca. Entendi. Sempre deve investigar, né? E aí, claro, que É. acaba sendo um diagnóstico realmente... Caso não tenha, tudo dê negativo, pode ser que seja realmente da perda excessiva. Mas não é realmente, não é comum nós termos deficiência de ferro no nosso dia a dia, embora, claro, no nosso caso, nós atendemos muitos pacientes pós-bariátrica, nós atendemos muitos pacientes com diagnóstico de doença celíaca, com doença inflamatória intestinal, que são populações realmente especiais em relação a isso. Mas, de uma forma geral, nós conseguimos, sim, obter o ferro através da alimentação. E aí, aqui, de novo, vem, né? O nosso querido feijão, que eu já falei bastante, o brócolis, a lentilha, a ervilha, então são as leguminosas, né? As Então, carnes, né, Estelinha? as carnes, então lentilha, lentilha, grão de bico e feijão, são as leguminosas, né? Que são fontes de proteína e também de ferro. Além disso, as carnes, principalmente a carne vermelha, o tofu e o brócolis também, ele é fonte de ferro, né? E o espinafre, que a gente E já o falou, mas que não tem espinafre tanto ferro assim como se achava. e Mas tem. o molho de tomate também, ele é rico. Tem alguns alimentos que inibem a absorção de ferro. Isso aqui é algo que também não ficou muito claro no outro episódio do podcast, no 16º, eu acabei não falando de forma correta. Então, tem alimentos que diminuem a absorção do ferro. Quais são eles? Os lácteos. Então, tu não deve... Por exemplo, eu tô com deficiência de ferro, então, assim, não toma café com leite depois que tu comeu o teu... Por exemplo, comeu o teu almoço, né? Porque isso vai diminuir a absorção. Ou coloca queijo ali na alimentação. Tentar evitar. Se você está realmente buscando alimentos mais ricos em ferro, não consuma lácteos junto ou logo depois da refeição rico em ferro. Eu acho legal também que a gente precisa da acidez gástrica, né, para absorver melhor o ferro. E daí tem aquele negócio do feijão de vir com rodela de laranja, porque absorve melhor o Isso, ferro, né? por causa da vitamina C, né? Então Isso. tem alimentos que absorvem, que ajudam, que aumentam a absorção. Então, o que diminui a absorção de vitamina C seria os lácteos, o vinho e o café. Diminui a absorção de ferro. Já o cálcio, não, desculpa, a vitamina C aumenta a absorção do ferro. Então, e aí, só que isso tem a diferença do ferro M e não M, Candice. Então, o ferro M é o ferro que está presente nas carnes. Esse não precisa ele já tem uma melhor absorção. E ele não precisa da vitamina C. O que precisa da vitamina C é o ferro não M, que é o ferro de origem vegetal, que está presente principalmente nas leguminosas. Então, no prato de Harvard, por exemplo, eles sugerem, né, não consumir carne vermelha com muita frequência, mas eles colocam lá na parte da metade do prato que vem a parte colorida, eles colocam espaço para as frutas, principalmente as frutas cítricas, para aumentar a absorção, sim, do ferro. Em relação, que eu percebo muito no consultório, em função da síndrome metabólica, então, dos pacientes, né, hoje nós sabemos que, infelizmente, a obesidade, ela está cada vez, né, mais aumentando o número de pessoas, ela, na verdade, está em ascensão a obesidade, não é só no Brasil, isso no planeta, né, Candice? Infelizmente, nós sabemos que em torno de 50% da população brasileira está com sobrepeso ou obesidade. Se não me falha a memória, no último relatório da ABESO, que é a associação, né, é uma parte eles estudam a ocorrência de obesidade no Brasil. Se não me falha a memória, é de 20% o percentual de obesos no Brasil e 50% da população está acima do peso. Então, realmente é muito preocupante. O que nós sabemos em relação a isso? Em função da síndrome metabólica, que é justamente essa obesidade, principalmente acúmulo de gordura abdominal, frequentemente os pacientes têm, junto com a síndrome metabólica, esteatose hepática, gordura no fígado, né? E a obesidade, ela gera toda uma inflamação a nível sistêmico. A gente já conversou sobre isso, né? Uma inflamação de baixo grau. E acaba que a ferritina acaba aumentando nesse cenário de doença metabólica. Então, percebo que talvez, não sei se é difícil, eu não tenho esse número do meu consultório, mas
É muito frequente hoje eu receber pacientes com ferritina alta do que com ferritina baixa. Uhum. E aí os pacientes, o que eu percebo? Os pacientes com ferritina alta, eles diziam assim, doutora, eu não como mais feijão porque eu tô com ferritina alta. Eu não como mais carne vermelha porque eu tô com ferritina alta. Então, isso também deve ser avaliado. Qual é a origem da ferritina alta? Se o problema é por conta da síndrome metabólica, da gordura no fígado, não tem indicação nenhuma de restringir ferro Porque da não é excesso de alimentação. ferro daí, né? O problema. A ferritina, ela tá Exatamente. atuando como marcador inflamatório, né? E não como excesso de Exatamente. ferro. E assim, ó, mesmo nos pacientes que têm essa doença que a Estela falou, a hemocromatose, hoje em dia não tá mais recomendado fazer dieta sem ferro. Porque se viu isso, tu tira o ferro, que é um micronutriente, e tu vai tirar junto nessa dieta um monte de outros micronutrientes. Então, para pacientes com hemocromatose, o recomendado é fazer sangria terapêutica mesmo, é tirar sangue mesmo e fazer sangria. Não tá mais recomendado fazer dieta. Só naqueles pacientes que não podem fazer sangria, daí a gente pode até considerar fazer uma dieta sem ferro. Porque tu não vai conseguir tirar só o ferro da dieta, tu vai tirar um monte de outro nutriente da dieta também, né? Perfeito. Mas claro que o diagnóstico de hemocromatose, que é essa doença genética que cursa com aumento da ferritina, ela depende de avaliação laboratorial, né? Não é só ferritina aumentada. É Sim. ferritina aumentada com outros marcadores também, né? Então precisa sim da avaliação médica, né? E eu acho que a ferritina ali que aumenta com a esteatose hepática, a gente vê ali a ferritina de 400, 500, 600, 700. A ferritina da hemocromatose normalmente está acima de 1000, né? Exatamente, exatamente. E aí eu digo para os pacientes, aí justamente eu encorajo eles a reintroduzir o feijão, porque eles, ao aumentar o consumo do feijão, a gente sabe que a carne vermelha ela tem mais gordura saturada, que aumenta o colesterol. Por mais que tu retire a gordura, nós sabemos, né, que na carne, para ela ser macia, ela tem que ter gordura entre as fibras. Então, ela tem sim gordura saturada, que aumenta o colesterol. Já diferente do feijão. E além disso, o que tem do feijão, além das proteínas e de não conter essa gordura saturada? Ele contém fibras que dá saciedade e contém outros minerais, outros micronutrientes. Então, realmente eu costumo estimular os pacientes a voltarem a consumir, os pacientes que estão com ferritina alta, né? Eu ajudo eles a entender que realmente não é essa a causa da ferritina, e sim a síndrome metabólica. O tratamento é perder peso, é fazer atividade física, é melhorar a qualidade da alimentação. Tem mais 2 minerais que eu gostaria de falar antes de finalizar. Eu queria deixar uns minutos finais Rapidinho, para. Estelinha, rapidinho. Então, sobre o zinco e o magnésio. O zinco, então, ele participa de várias reações enzimáticas. Ele é também um outro mineral que a gente deve, sim, avaliar. Quais seriam as fontes de zinco? As carnes bovinas têm zinco, e geralmente as fontes realmente são de origem vegetal. Aliás, desculpa, animal. Carne bovina, pescado, frutos do mar. Mas também aqui vem os grãos integrais e as nossas nuts. Eu estudei bastante nos últimos tempos a parte da alimentação, até em função da minha prova, como eu havia te falado, né, de certificação internacional de estilo de vida. E eu estudei uma série de estudos da parte cardiovascular, saiu um pouquinho da gastro, de prevenção de doença cardiovascular. A gente sabe que doença cardiovascular é a que mais mata, né? E a gente sabe o quanto nós buscamos prevenir doença cardiovascular. Tem um estudo muito interessante que mostrou que o consumo diário de nuts, castanhas, nozes, nuts versus azeite de oliva, realmente mostrou que é igual o benefício a nível cardiovascular. Mas a vantagem é que os nuts têm fibra. E tem também tem micronutrientes, né? Então, se você puder colocar no lanche da manhã ou da tarde, eu digo uma palma da mão de nuts, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amêndoa, vai realmente trazer muito benefício a nível nutricional. E outra coisa, gente, amendoim não conta, né? Porque amendoim, na verdade, não é oleaginosa, né? Não. E amendoim é mais rico em ômega 6 que ômega 3, então a gente tem que cuidar. Não é que não deva comer amendoim, mas a gente deve não comer tanto assim de amendoim, né? Porque o ômega 6 ele é mais inflamatório. Isso. E sobre o magnésio, nós sabemos hoje em dia que se fala muito do magnésio, ele promove o relaxamento muscular, ele tem funções importantes a nível do sistema nervoso central. Sim. Quais são as fontes de magnésio, Estela? De novo, as sementes, né? Aqui sim o amendoim tem magnésio. Então, por isso que eu digo, é difícil dizer que um alimento ele é completamente vilão, mas também depende muito da quantidade.
que a gente ingere, né? Mas o amendoim é algo que a gente não deva consumir tanto assim, mas deve fazer parte da nossa alimentação, né? Eu digo, né? Somando a uma alimentação saudável. Além disso, a aveia também, ela tem magnésio, banana e o leite também é fonte de magnésio. Ah, legal. Eu acho que eu trouxe aqui, né? O objetivo era trazer quais são os alimentos que a gente deve trazer com frequência para o nosso dia a dia, né? Sim. Mas, como mensagem final, nós temos, eu não conhecia o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele já é de 2014, mas ele, embora tenha quase aí 10 anos, ele é ótimo, ele inclusive, ele foi... Eu estudei esse guia no mestrado, guria, ele era bem bom mesmo. Ele recebeu vários prêmios, vocês têm fácil acesso na internet, pessoal, se vocês estão interessados em aprofundar mais os conhecimentos sobre nutrição, e eu acho que realmente é de grande valia, não deixem de baixar da internet o Guia Alimentar para a População Brasileira. No final do guia, ele cita os 10 passos para uma alimentação saudável. Então, é óbvio que para ter uma alimentação rica em vitaminas, em minerais, de forma que eu não precise suplementar, a não ser em situações especiais, é fundamental que a gente siga esses 10 passos. E eu vou falar para vocês antes de nós terminarmos o episódio de hoje. O primeiro passo, então, é priorizar os alimentos in natura, ou minimamente processados. Ou seja, sempre que possível, consumir ele na forma como ele veio da natureza, né? Mas tem alguns alimentos, por exemplo, berinjela, que tu não vai conseguir comer ela crua. Aí, então, tu vai cozinhar. E a gente sabe que cozinhar e no vapor, por exemplo, ela praticamente ela mantém, não digo intacto, né? O melhor mesmo é na forma in natura, mas ela é minimamente processado, é isso, é na forma quando tu cozinha, tu refrigera, mas ele não rouba os nutrientes, não retira os nutrientes, como já o processamento e ultraprocessamento. A segunda orientação do guia, além de priorizar os alimentos in natura ou minimamente processados, é utilizar, né, óleo, sal e açúcar com moderação. Os alimentos processados são esses que são adicionados, né? Sal, açúcar, óleo, mas a gente deve tentar realmente consumir... Estelinha já fechou 1 hora de programa. Tá, então, enfim, vou deixar para o próximo... Não, fala os 10 só. Tentar limitar o consumo dos processados, evitar, né, diminuir o consumo dos ultraprocessados, comer com regularidade e atenção, lembrando aqui do mindful eating, né, do comer devagar, isso está lá no guia alimentar, tentar comprar alimentos na feira, cozinhar em casa, isso está lá no guia brasileiro, isso eu não estou falando. Planejar as compras, né, final de semana, pensar no que eu preciso comprar, porque a organização, eu sempre digo que é o ponto-chave para nós termos uma alimentação mais saudável, evitar o fast food e, por último, seja crítico com a publicidade de alimentos. Muitas vezes, né, tá lá no rótulo fit, saudável, e aí nós caímos em muitas ciladas, light, né? Daí tu vai ver o light, na verdade, diminui, sei lá o que, e tu já pode botar que é light, né? Exatamente. E eu gosto muito de sugerir para os meus pacientes um aplicativo que ajuda muito, que é o Desrotulando. Ele facilita muito ler rótulos, porque muitas vezes os rótulos, os nomes são tão pequenininhos. Então, eu acho que a tecnologia veio para somar, né? Nessa busca de uma alimentação mais saudável. E é isso. Legal. Então tá, eu acho que foi ótimo tu encerrar com essas recomendações aí do Guia Brasileiro, foi muito legal. Perfeito. Então tá, pessoal, era isso. Nos sigam nas redes sociais, o meu é candicecrume.gastro. O meu é Stella, com S mudo, Marine Gastro. E mandem sugestões, e se vocês quiserem que a Stella fale mais de outros minerais e vitaminas, vocês também podem mandar como sugestão, certo? Beijo, Estelinha! Até a próxima! Beijo! Até a próxima! Tchauzinho! Tchau!